em 1992, nós tivemos a Assembleia da ONU, que trata dos princípios e diretrizes voltados à pessoa idosa. E, em 1993, nós temos a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que ela é de suma importância, porque ela vai atender, né, demandas de pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque a política de assistência social, ela atende quem dela necessita, né, a camada vulnerável da população, e nós vamos ter um momento, né, que nós vamos nos aprofundar um pouco mais na Lei Orgânica da Assistência Social, que, né, na LOAS, conhecer um pouco mais da política de assistência social, de como ela se subdivide, de como ela oferta serviços, né, para determinados setores. Vamos falar um pouco sobre CRAS, sobre CREAS, né, quais são suas funções, como que ele atende a questão dos territórios, enfim, e também informações, né, pertinentes sobre o BPC, sobre tirar algumas dúvidas em relação a esses serviços prestados pela LOAS, pela Lei Orgânica de Assistência Social, né? Falar um pouco lá do BPC, que ele é organizado, financiado pelo INSS, então nós vamos ter esse momento de fala da LOAS, da Política de Assistência Social. E, em 1994, né, nós temos a Política Nacional do Idoso e a criação do Conselho Nacional do Idoso, tá? E aí, sobre ele, nós vamos falar alguns detalhes mais um pouquinho à frente. Só vou dar continuidade a essa linha do tempo, que é para a gente não perder o fio da meada. Certo? Certo. Depois da Política Nacional do Idoso, nós temos o Ano Internacional da Pessoa Idosa, né? Que foi pronto. O Ítalo colocou aqui para a gente. Pode passar, Ítalo. Nós estamos na linha do tempo da política da pessoa idosa. A linha do tempo da história do envelhecimento do Brasil e as políticas para pessoas idosas, certo? Então, em 1999, nós temos o Ano Internacional da Pessoa Idosa, né, que foi celebrada aí pela ONU, e a Política de Saúde do Idoso, política essa que também mais à frente nós vamos ter um momento de dedicação de estudo a ela. Mais à frente, em 2003, nós temos o Estatuto do Idoso. Alguém quer falar? Estou vendo gente levantar a mão aí. É porque as letras estão muito miudinhas, não está dando para enxergar. Para enxergar, eu vou colocar essas letras maiores. Prometo. Certo. Certo. E depois do Estatuto do Idoso, vocês lembram, nós tivemos um primeiro momento, eu achei pertinente trazer logo as informações sobre o Estatuto do Idoso, por ser algo que é necessário esse conhecimento estar no dia a dia, né, de cada um de vocês, na vivência do dia a dia de vocês. E aí eu precisei trazer logo sobre o Estatuto do Idoso. E em 2004 temos o Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, né? Nós estamos aí no mês de junho, violeta, em que Dona Maria de Jesus levantou a mão. Nós estamos no mês de junho violeta, que é justamente o mês que se faz toda essa sensibilização da sociedade em relação à violência contra a pessoa idosa, né? E as suas formas de enfrentamento. E, infelizmente, é algo que faz parte mesmo da realidade, não tem como nós escondermos, e quanto mais sensíveis nós estivermos
quanto mais em posse do conhecimento desse tipo de violência, saber identificar e ter a consciência de que é dever de cada um de nós, ao ter conhecimento, fazer a denúncia, mais garantias de direitos, mais vamos ter uma efetivação dos direitos da pessoa idosa. Dona Tereza, a senhora quer falar? Eu já falei, aqui tem muito pequenas letras aqui do... Jesus Ribeiro. Ah. Pronto, olha, o Ítalo aí é nota 10. Faz tudo rápido, eficiente. Certo, vamos lá. E em 2006, tivemos a primeira Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. E em 2007, o segundo plano de ação para enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, né? Nós tivemos, vocês também foram convidados a participar de diversos eventos que tivemos no mês de junho, né, em alusão a esse momento de reflexão sobre a violência contra a pessoa idosa. Tivemos pela Defensoria Pública do Estado, né, do Maranhão, vários convites a respeito desse tema, e é algo que é sempre trabalhado para essa questão, como eu estava pontuando anteriormente, a questão da sensibilização, de reconhecer a violência e de denunciar para que esse ciclo se encerre, né? O ciclo de violência. Certo. Então, vamos à frente, Ítalo. Certo. Então, como estava falando anteriormente na linha, né, do tempo, da história das políticas para a pessoa idosa, a Constituição foi o primeiro instrumento legal, né, que garante as responsabilidades da família, da sociedade, do Estado, né? Nós sempre estamos pontuando isso aqui, foi um dos principais artigos que nós falamos, que garante esses direitos da pessoa idosa e dá essas responsabilidades, né, para a família, para o Estado, para a sociedade, é o artigo 230 da Constituição, né, que ele visa assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na sociedade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, tá certo? Vamos à frente, para ver se a gente avança. Então, trouxe alguns detalhes aqui para vocês, alguns pontos interessantes da Política Nacional da Pessoa Idosa, né? Da Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Então, sobre a Política Nacional do Idoso, que também criou o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, outras orientações acerca de como deve ser essa garantia de direitos para a pessoa idosa. Vamos lá, Ítalo. Certo. Da finalidade. Qual é a finalidade dessa política nacional do idoso? A política nacional do idoso, ela tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, sua integração e participação efetiva na sociedade. E aí, claro, como no Estatuto do Idoso também consta lá, que é idoso, quem é esse idoso? São as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Certo. E quais são os princípios, né, que essa lei traz, a Política Nacional do Idoso? Vamos lá. Certo. Quais são os princípios? E aí nós vamos perceber, nós acabamos de ver o artigo 230 da Constituição, tivemos também nosso momento para falarmos do Estatuto do Idoso, e olha só, qual é o primeiro princípio da Política Nacional do Idoso? A família, a sociedade
e o Estado tem o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida, né? Parece algo assim que, poxa, mas tão lógico, tão assim, parece ser batido, mas acontece que esses direitos, eles, na atualidade, eles nem sempre são todos respeitados. Então, assim, infelizmente, é necessário, sim, que as leis elas sejam assim, bem claras, bem explícitas, para garantir, né, garantir, que digam quais os direitos fundamentais que devem ser garantidos aí para a pessoa idosa. E o segundo princípio da Política Nacional da Pessoa Idosa é que o processo de envelhecimento ele diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. Ora, para que existe um princípio como esse na Política Nacional do Idoso? Para que se rompa um pouco desses estigmas e estereótipos acerca da velhice, né? Que é tido como algo que deve ser deixado de lado, ser visto à margem da sociedade, né? Que é um processo, que é algo que pertence a todos e que deve ser pensado pela sociedade em geral, ser visto por todos, como uma forma de garantir que esse envelhecimento seja proporcionado aos cidadãos de forma digna, assim como diz outros princípios e a Constituição garante esses direitos fundamentais à pessoa idosa, né? E outro detalhe importante que traz, que o idoso não deve, das diretrizes, ok, que o idoso não deve sofrer discriminação, já havia comentado anteriormente com vocês a questão da violência contra a pessoa idosa, né? E que o idoso ele é o principal agente, o destinatário das políticas, né, da política da Política Nacional do Idoso, e que tudo que for pensado deve ser considerado de acordo com o território em que é feito, com as características regionais, certo? E o que dizer das diretrizes, né? O artigo 4 traz as diretrizes que constituem a Política Nacional do Idoso, né? E aí nós temos como diretrizes a viabilização de formas de participação, a ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações. E aí, relacionado a essa diretriz da Política Nacional do Idoso, eu trago como exemplo um serviço que é ofertado pela Política de Assistência Social, que tem a chance de proporcionar esses momentos, que é justamente os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que atendem usuários da política de assistência social, né, em situação de vulnerabilidade social, atende os públicos, diferentes públicos, criança, adolescente, adulto e idosos, né, e alguns desses espaços, alguns desses serviços, eles são oferecidos no mesmo espaço, né? De forma não só na questão do mesmo espaço, mas também são pensadas formas de atividades, né, tanto na agenda no planejamento das atividades do público adulto e idoso, como também do público criança e adolescente. Então, há essa chance e essa possibilidade, e acredito que isso deva ser feito não só nesses espaços, né, propriamente em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas também nos demais espaços, né, devem ser pensadas formas alternativas. E uma das grandes possibilidades que podem ser feitas são justamente nas escolas, né? Por que não pensar a escola justamente como
um elemento central de promover essa intergeracionalidade entre as gerações. Certo. Qual outra diretriz que a Política Nacional do Idoso traz? A participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação e implementação de políticas públicas, de planos, de programas e de projetos a serem desenvolvidos. Trago outro exemplo também, a respeito das conferências que existem, por exemplo, da política de assistência social ou da política da saúde. Os idosos, né, justamente se sentirem ali representados, né? Na verdade, participantes mesmo, agentes, né, de transformação, porque quem sabe o que o público idoso precisa é justamente esse público idoso que sabe quais são suas necessidades. E nesses espaços de participação, são justamente os espaços mais adequados, né, para que os idosos externem quais são as suas necessidades e provocando também um fortalecimento da cidadania. E outro princípio, priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento asilar, com exceção dos idosos, que não possuem condições para sua própria sobrevivência, né? Nós falamos anteriormente das ILPIs, das instituições de longa permanência, que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia agora chama assim, da questão justamente de quem são esses idosos, quais são os idosos que devem ser, e o Estatuto do Idoso também traz isso. Quem são os idosos que devem ser atendidos em ILPIs, né? Os antigos asilos, como a gente chamava. São os idosos que não têm como manter sua própria sobrevivência, são aqueles idosos que não têm família, ou os idosos que escolherem irem, né? Porque eles têm essa autonomia de dizer se eles querem ir ou não para uma ILPI. Certo. Outro princípio, a descentralização política administrativa. Certo. Outro, a capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia. E na prestação de serviços, justamente em locais em que há especialistas, né? Sejam em universidades de terceira idade, sejam em clínicas, sejam em instituições de longa permanência, qualquer área que preste serviço ao idoso, que os profissionais estejam sempre, né, fazendo cursos de capacitação, de atualização profissional, para melhor atender o idoso, para um atendimento humanizado, certo? E principalmente, uma das políticas públicas que mais, assim, o idoso precisa, justamente, é a questão da saúde, né? Já chegaram muito até mim reclamações de profissionais, de idosos, né, que em determinados locais de saúde foram muito maltratados, né? Não foram bem atendidos e foram tratados até de forma grosseira, de forma ignorante. Então, assim, não só para atender, claro, para atender todos os públicos, mas especificamente para atender o idoso, que esse atendimento seja humanizado. E a implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos, dos projetos em cada nível de governo, né? Aí a questão de cada nível, né? A nível municipal, estadual e federal, ter esses programas que atendam aos idosos, que isso seja divulgado, chegue ao conhecimento das pessoas, dos usuários que realmente precisam, né? Às vezes, já vi um caso, um exemplo que dá para trazer para vocês, de um caso de um serviço de convivência oferecido em que pessoas que moravam próximas do local vieram a ter conhecimento de que esse serviço era oferecido ali nas proximidades de sua residência,
meses depois, né? Então, assim, por que o serviço não é divulgado, corretamente divulgado, amplamente divulgado, melhor dizendo, para que as pessoas possam acessar, possam ser beneficiadas dos serviços, né? Dos serviços oferecidos. E o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. E aí, quando eu vi essa diretriz da Política Nacional do Idoso, eu lembrei daquele programa que tem aí, que é dos meninos, meninos é modo de dizer, do curso dos docentes, discentes do curso de psicologia, né? Aquele do plantão psicológico que tem, do curso de psicologia da UFMA, destinado, que atende também aos idosos da UNIT. Muito interessante, muito válido, né? Eu não sei exatamente quantos anos ele já existe, mas é algo que, um suporte que, com certeza, muito importante e necessário, né? Que existe aí, que os idosos podem usufruir desse serviço. Certo? E a priorização do atendimento em órgãos públicos e privados, prestadores de serviços, quando desabrigados e sem famílias. Pois bem, a questão da prioridade do atendimento, né? Nós conversamos um pouco lá quando falamos do Estatuto do Idoso, né? Fizemos algumas considerações que vocês também explanaram como é essa vivência de vocês em relação a alguns direitos, alguns serviços que não são tão bem assim a contento, né? Serviços que são oferecidos a contento. Podemos passar. E a Política Nacional do Idoso, ela também traz... Dona Tereza Lago, a senhora quer falar? Sim, é porque eu tive que dar uma saída e eu perdi umas partes aí. A aula vai ficar gravada? Sim, sim. Ok. Certo. E no artigo 10, ele traz também quais são as competências dos órgãos e entidades públicos, né? Na área da promoção e assistência social, né? Quais são essas competências dos órgãos e entidades públicos? Prestar os serviços e desenvolver habilidades voltadas para o atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade, de entidades governamentais e não governamentais. Sempre que nós vermos algo relacionado ao idoso, como políticas para a pessoa idosa, como direitos que estão no Estatuto do Idoso, direitos na Política Nacional de Saúde do Idoso, nós sempre vamos ver esses agentes aí bem claro, né? A família sempre participante, a sociedade e o poder público. E também as entidades governamentais e não governamentais, as ONGs também estão aí nesse meio, tá bom? Então, quais são as outras competências dos órgãos e entidades públicos? Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimento domiciliares e outros. Nós vamos ter um outro momento na nossa disciplina Noções Básicas de Gerontologia. Nós vamos falar um pouco desses centros de convivência, né? E também nós vamos falar um pouco também sobre as universidades da terceira idade, trazer um pouco para vocês desse histórico do surgimento, em que estado surgiu primeiro, quais eram as atividades desenvolvidas, né? Para a gente ver o quão como são importantes esses centros de convivência e também as universidades da terceira idade para melhorar a qualidade de vida do idoso, né? Vamos colocar nesse âmbito de melhorar a qualidade de vida do idoso, porque trabalha vários aspectos,
tá? Traz diversos serviços, diversas atividades aí para a pessoa idosa. Certo. E quais são outras competências dos órgãos e entidades públicos? Promover simpósios, seminários e encontros científicos. Sempre há essa, principalmente quando se fala da rede de proteção à pessoa idosa, nós sempre se tem eventos, simpósios, encontros específicos. O último que eu participei recente, se não me engano, foi mês passado, não lembro mais a data, mas que nós participamos, que foi justamente a culminância de uma preparação que teve para formadores de cuidadores, né? Ou seja, há essa preocupação de se ter essa capacitação, né? De formadores de cuidadores, porque quando você se preocupa com a formação de pessoas que vão estar ali na ponta, exercendo aquele cuidado com a pessoa idosa, com certeza a gente está se pensando nesse idoso, nessa idosa, que precisa desses cuidados, que precisa desse profissional, que não só está em domicílio, mas também está em diversos locais onde os idosos precisam de seus serviços, tá? Qual outra competência dos órgãos, né, públicos? Órgãos e entidades públicas: planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso. E aí eu abro parênteses para a importância, né, como eu sou assistente social, para a importância que tem do trabalho desse assistente social em cada local que ele trabalha, da questão de estar acompanhando toda essa situação social desse idoso, né? Tá averiguando qual a situação em que ele se encontra e quais os encaminhamentos que podem ser feitos para que esse idoso tenha uma qualidade de vida melhor, para que esse idoso seja atendido por um serviço pelo qual ele tenha dificuldade, que ele não esteja conseguindo acessar, né, para que ele tenha, assim, esses direitos fundamentais efetivados, garantidos, né, na realidade, tá certo? E promover a capacitação de recursos para o atendimento ao idoso, né? Os órgãos e entidades públicas ele tem essa responsabilidade de planejar ações e captar recursos, ele mesmo gerenciar de onde virá os recursos para se exercer aquele programa, aquele plano que foi pensado ali para atender o idoso, para atender a idosa, tá certo? Ítalo, pode passar. Sim, na área da educação, importante trazer esses elementos da Política Nacional do Idoso em relacionado à educação, tá? Que se trata de adequar currículos, de adequar metodologias, de adequar material didático aos programas educacionais destinados ao idoso. E aí não só onde se tem idosos em projetos sociais, em programas, nas universidades da terceira idade, mas também a questão, como sinaliza esse outro tópico, de inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis de ensino formal, e aí ele está falando da educação fundamental, está falando do nível médio, está falando do nível superior, inserir conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, porque isso faz parte daquele entendimento de que o envelhecimento ele é para a sociedade em geral. O processo de envelhecimento, conhecer sobre o envelhecimento e se pensar formas de se ter um envelhecimento com qualidade de vida é para toda a sociedade e deve também estar incluído aí nos currículos mínimos que se chamam, ou seja, no que vai ser trabalhado na educação a nível fundamental, a nível médio e a nível superior, para justamente ir, né, para a sensibilização desses estereótipos que existem do envelhecimento como algo ruim, de envelhecimento como
como envelheceu, pronto, não tem mais serventia. Velho é ranzinza, velho assim, uma série de preconceitos que se rotulam o idoso e a idosa e que, infelizmente, ainda são bem atuais, né? Infelizmente, bem contemporâneos. Certo. E incluir a gerontologia. Dona Leila, o que a senhora quer falar? Sim, o Berenice, há poucos dias eu recebi um link que a UEMA, né, abriu inscrições para idosos a partir de 60 anos. Eu não me interessei muito pelo fato de ainda não ter 60 anos, né? Então, só quero deixar aí para as pessoas que estiverem interessadas, eu recebi um link, assim como recebi da UNIT, né? Então, o NIT deu para mim, mas já da UEMA não dá, porque é só a partir de 60 anos. Certo. Sim, muito bem colocado. Eu ia mencionar esse aspecto mais um pouquinho à frente. Eu vi, foi socializado aqui no grupo, né, o NIT 2022, né, a oportunidade para a melhor idade, né, o editado vestibular UEMA+, o EMA mais 60 será lançado nesta segunda-feira, dia 27, ou seja, hoje. Essa oportunidade de estudar em cursos de graduação da UEMA, na modalidade presencial, é destinada a pessoas com 60 anos ou mais que tenham concluído o ensino médio. Né? As vagas que serão ofertadas correspondem a 5% das vagas remanescentes do PAS. Certo, muito bem colocado, dona Leila Campelo, né? Essa é uma história. Eu já estava aqui nos meus exemplos para dar em relação à educação, e é assim, bem colocado que a senhora assim, ainda não tem 60, mas a senhora já vê isso como uma possibilidade futura, né? De quando tiver 60, ou sim, também a possibilidade de ser uma multiplicadora dessa informação e levar esse conhecimento para pessoas da sua família que possam ser beneficiados com com essa inclusão aqui que foi disponibilizada para vocês. A dona Diva queria falar. Dona Diva. Dona Diva? Eu acho que ela desistiu. Então, gente, outro ponto importante. Dona Silvina, a senhora quer falar? O seu microfone está aberto. Quero, porque aí eu só diz isso, porque deu o restante do edital, onde diz quais são os cursos, a quantidade de vaga, não fala. Tem o link, foi postado no UNIT UFMA 2022. Tem um link que redireciona para ir para lá. Tá bom, eu vou ver direitinho. Tá obrigada. Bom? Tá. Foi postado, foi a dona Lúcia que postou. Tá aqui, foi postado anteontem, dia 25. Tá aqui, tudo certinho, tem o link. Tá bom? No edital estarão todas as informações sobre quantidade de vagas, campi, cronograma do seletivo e como se inscrever. Tá certo? Tá lá. Dona Diva, seu microfone está fechado. A senhora quer falar, mas o microfone está desligado. Certo, então, acho que não deu certo lá. Então, gente, bem colocado, né, a questão desses cursos, né, e outro ponto importante na área da educação, que é incluir a gerontologia e a geriatria como disciplinas curriculares no ensino nos cursos superiores, né. Eu lembro que quando eu fui cursar as minhas disciplinas optativas do curso de serviço social aí da UFMA, tinha apenas uma disciplina, depois que eu vi que tinha uma disciplina relacionada aos idosos, acho que era políticas públicas para a pessoa idosa, algo assim. Então, assim, para mim, quando eu fui escolher as disciplinas eletivas que eu fui cursar, para mim não foi deixado claro que eu tinha uma dessas opções,
né? E depois que eu fui ver, eu fiquei assim naquela, poxa, mas como o meu TCC foi voltado para a pessoa idosa, eu tinha interesse em cursar aquela disciplina. Então, assim, não foi divulgado da forma que, pelo menos, eu não tive conhecimento a tempo de cursá-la, né? Espero que os outros discentes cursem, tenham a oportunidade. Dona Diva, a senhora quer falar? Sim, é sobre o edital Sim. que era para ser aberto hoje, só que eu já tentei e não consegui. Eu não consegui me cadastrar. Depois, eu acredito que dê para a gente colocar lá no grupo. Tá, Ítalo, eu vou pedir sua assessoria nessa parte, para depois tentar ver se está fazendo mesmo o link, se está dando certo para fazer a inscrição. Depois eu vou tentar, eu também posso me posicionar lá no grupo se está dando certo para vocês. Eu acredito que seja alguma coisa relacionada com o link de acesso ou coisa assim. Dona Edilene, a senhora quer falar? Dona Edilene, pode falar. Pelo que eu entendi, hoje é o lançamento disso. Então, por isso que o edital ainda não está disponível. Entendeu? Hoje que é o lançamento. Possivelmente amanhã esse edital já estará disponível, assim, aberto para todo mundo. Olha, tá vendo? Então, vamos aguardar mais um pouquinho antes de tentar se inscrever. Tá certo? Certo. Então, vamos lá. Certo. Mencionei para vocês da inclusão da gerontologia e da geriatria, né? Outro aspecto importante na área da educação, desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de envelhecimento. E aí nós temos um exemplo muito bom e muito feliz, né? Que está de parabéns à UFMA, porque nós temos o programa Vida Ativa, né, que vai ao ar todos os sábados, e que tem também dica da terapeuta Amélia Reis. Então, assim, há uma gama aí de informações. Tem a Unite UFMA também está em Instagram, nas redes sociais, está no YouTube. Então, assim, a gente vê que nós temos aí essas formas de acesso à informação sobre o processo de envelhecimento. Isso é muito bom. Tá certo? E desenvolver programas que adotem a modalidade de ensino à distância adequada às condições do idoso, né? Nós tivemos esse momento aí de pandemia em que muitas coisas foram passadas para a questão virtual, para o modo à distância, né? Uma forma, assim, de dar continuidade, de certa forma, a algumas atividades, né? E também de atender pessoas que não têm condições de ir até o presencial, ou ainda não se sentem seguros, né? Porque nós sabemos que o idoso é do grupo de risco, e muitos, né, aquele tempo que foi o boom mesmo da pandemia, em 2020, a UNIT proporcionou a questão das videoaulas do YouTube, né? Porque não se tinha segurança nem para profissionais, nem para ninguém estar andando na rua. Então, esse é um aspecto muito bom da internet, da tecnologia. E um dos pontos importantes da Política Nacional do Idoso, é justamente apoiar a criação de universidades abertas para a terceira idade, né? Como meio de universalizar o acesso a diferentes formas do saber. E vocês, mais do que ninguém, sabem o quão enriquecedor é e do quão importante é para a vida de vocês, para o exercício da cidadania, para a questão do incentivo à participação de vocês, de como se pensar, de como ver esse envelhecimento, a partir do que vocês aprendem aí na UFMA, né? De como é importante ter essa universidade, de vocês terem essa universidade para trazer esses conhecimentos
trazer também a parte da educação física, a parte dos exercícios da atividade física, e aí eu não me refiro só a funcional, me refiro também a hidro, a dança, a pilates, enfim. Então, vocês têm um universo de coisas mesmo, de atividades para usufruir, né? Nós temos também a UNAB, né, na UEMA, e na UFMA nós temos a UNIT, né, que eu tenho certeza que contribui muito para a vida de vocês no aspecto mesmo positivo. Ítalo, pode passar. Certo. E aí, não deixando de falar dessa questão das políticas para a pessoa idosa, nós temos também a Declaração dos Direitos Humanos, né, que ela destacou que as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, né, que retoma aquela ideia que eu falei para vocês, da questão de a Constituição trazer a importância dos direitos fundamentais, do Estatuto do Idoso também, trazer direitos importantes, né? Dizer ali bonitinho os direitos da pessoa idosa e dizer para vocês da importância de se ter esses direitos humanos respeitados da pessoa idosa. Dona Silvina, a senhora quer falar? Edilene, tem uma mãozinha levantada aí. Pode passar aí também. Certo. E os direitos humanos são, portanto, um fenômeno mundial pautados pelos princípios maiores do direito à vida, à dignidade e à proteção à pessoa, né? E é justamente a proteção à pessoa idosa que nós estamos falando hoje, no que diz respeito a toda essa história de políticas para o envelhecimento. Aqui está chovendo forte. Pode passar aí, também. Certo. Então, eu trouxe alguns elementos, né? Que eu também pedi para essa tia minha da especialização. Essa síntese de estatística, né, do IBGE 2010, que traz a população do Maranhão e essa diferenciação de homens e mulheres, né? O quantitativo de 6.574.789 pessoas idosas, homens e mulheres. E homens, 3.313.274. E mulheres, 3.261.515 mulheres, né? Nós vemos que a quantidade de mulheres é sempre maior que a quantidade de homens. Berenice, segundo esse censo 2010, qual é o nosso total de idosos no Maranhão? 568.081. Qual é a quantidade de homens? 273.403. E de mulheres? 294.678. E hoje, com certeza, se nós tivemos, esse último censo foi em 2010, com certeza hoje essa quantidade, com certeza já aumentou, tá certo? E no Maranhão, quantos homens, segundo o censo 2010 do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 100 homens com 100 anos ou mais, 363, e mulheres, nessa mesma faixa etária de 100 anos ou mais, 762, tá certo? Pode passar aí, também. Certo. E trago também esse dado da população de São Luís, 1.014.837, e idosos em São Luís, 77.971. Quantidade de homens, 32.260, e de mulheres, 45.711. Ou seja, segundo o censo de 2010, na capital existe 45 mil mulheres, 711.
E em São Luís, os centenários, homens com 100 anos ou mais, são 48, e as mulheres são 135. Né? As mulheres sempre apresentam maiores quantidades que os homens. Pode passar aí, Ítalo. Certo. Em relação à população idosa, né? Ainda trazendo dados do Maranhão, que ele possui atualmente o segundo maior número de idosos do país, representando 7,82% da população. Então, são muitos idosos, são muitas pessoas para terem seus direitos garantidos, né? São muitas pessoas vivendo aí nesse estado e que sob diversas condições de vida. E aí, essas leis, essa legislação todas existe para justamente garantir que essas pessoas, essa população idosa, não só do Maranhão, mas do Brasil e os idosos do mundo inteiro, a gente deseja que eles tenham seus direitos garantidos, tá certo? Pode passar aí, Ítalo. O que mais? Certo. E aí, falamos em Política Nacional do Idoso, trouxemos alguns elementos aí da linha do tempo, trouxemos a Política Nacional do Idoso e também o artigo 2 do Estatuto do Idoso, que vai dizer que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, né? Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, de que trata o Estatuto do Idoso, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades. Para quê? Certo. Pode passar aí. Reforçando aqueles elementos que nós tínhamos trabalhado antes, né? Da obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, né? De todos, família, sociedade, profissionais da saúde, que é a política que mais demanda atendimento da pessoa idosa, de que todos juntos contribuem, devem, obrigatoriamente por lei, segundo a Constituição, segundo o Estatuto do Idoso, segundo o que traz a Política Nacional do Idoso, essa obrigação de cuidar da pessoa idosa. Certo. Reforçando a questão das responsabilidades que acabei de mencionar, da saúde do poder público, da família, do poder público e da sociedade, assegurar todos esses direitos que estão lá no Estatuto do Idoso. Certo? Pode passar aí, gente. Certo. Responsabilidades da sociedade, da família e do poder público. Pode passar. Certo. Eu trouxe novamente a questão de elementos importantes do Estatuto do Idoso, né? Dessa responsabilidade da sociedade, da família e do poder público, de juntos, né, assegurar ao idoso esses direitos que estão lá bem descritos, lá no Estatuto do Idoso. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. A gente, vendo assim, olhando esses pontos, a gente vê assim, quão importantes são cada elemento desse na contribuição da saúde. E eu digo saúde, como a Organização Mundial da Saúde diz, saúde não é apenas a ausência de doença, e sim o equilíbrio ali em todas as partes da vida, a saúde física, a saúde psicológica, né? A vida social, todos esses elementos que contribuem para a saúde, para a qualidade de vida do idoso.
Pode passar aí. Certo. A questão do idoso, a questão dos maus tratos à pessoa idosa, né? Das medidas de proteção, das disposições gerais. As medidas de proteção a idosos são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso da família, do curador ou entidade de atendimento, e em razão de sua condição pessoal, né? Então, assim, como nós estamos no Junho Violeta, não poderia de trazer esse aspecto e sempre mencionar, porque a defesa do direito do idoso ela é todos os dias. E é assim, quanto mais conscientes nós tivermos, nós, sociedade, família, e o poder público tiver essa consciência de que identificar esses direitos e fazer valer, e se ter as devidas penalidades no caso da violação desses direitos, é fundamental para que o idoso ele tenha uma vida digna, que a gente sabe que, infelizmente, não são poucos os casos de denúncias de violência contra a pessoa idosa. Né? Eu, outro dia, estava assistindo uma palestra, né, mesmo presencial, da Isabela Opisic, que trabalha lá no Centro Integrado de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, da Defensoria Pública. Né? Então, assim, quanto mais nós tivermos em poste informações dessa natureza, melhor para que a gente contribua para a sociedade melhor, para o idoso viver melhor. Pode passar aí, então. E, infelizmente, quem são esses possíveis agressores, né, contra a pessoa idosa? Né? Quem são essas pessoas? Infelizmente, nós sabemos que são pessoas bem próximas, né? Bem próximas mesmo. Pode passar aí. E aí, no slide seguinte, nós trazemos essa definição de quem são essas pessoas, né? Que, infelizmente, é algo que é real e que basta a gente fazer uma pesquisa rápida que a gente encontra documentos mesmo oficiais que dizem que, infelizmente, a realidade é que pessoas bem próximas, familiares ou vizinhos, ou os próprios curadores da pessoa idosa, são as pessoas que praticam a violência contra a pessoa idosa. Ou seja, infelizmente, é na própria casa do idoso que ele encontra situações de violência, na casa do possível agressor, que pode ser um familiar ou não, que pode ser uma pessoa responsável, pode ser um vizinho, ou pode ser na rua, né? Ou pode ser nas instituições de longa permanência. Outro dia eu estava vendo uma matéria que falava que os índices de violência contra a pessoa idosa, eles tinham subido, né? E aí nós não sabemos se são novas violências que foram praticadas ou se apenas eram casos subnotificados que vieram aí a ser registrados e contabilizados. Pode passar aí. Certo. Certo. Outra informação importante quando se fala em garantia dos direitos da pessoa idosa, né? Foi a partir da primeira Conferência Nacional em 2006 que se passou a pensar e definir estratégias cotidianas de ações simples e objetivas no sentido de interligar o trabalho entre setores públicos e privados em prol de um bem maior, que é justamente a garantia dos direitos da pessoa idosa em sua integralidade, né? E por isso que eu estava falando, retomando a fala anteriormente, de se pensar, de se participar dessas conferências que existem, em que vão falar dos direitos da pessoa idosa, em que se vai pensar políticas públicas para a pessoa idosa.
incentivo à participação. Pode passar aí. Então, o que é a rede? Que rede é essa que existe, né? É um sistema igualitário e democrático que organiza pessoas e instituições, diferentes atores do poder público e da sociedade, em torno de um objetivo comum, favorecendo a troca de informações, a articulação e implementação integrada das políticas públicas através da oferta de serviços e ações conjuntas. Certo? Pode passar. Então, na rede de entidades e pessoas, deve acontecer aos poucos e parte a parte, para que cada órgão participante se convença da sua importância e se abra para somar com o todo, sem ficar preso ao seu ponto de vista ou interesse pessoal, e disponibilize a sua colaboração consciente a fazer parte de um todo. É justamente a questão de cada entidade, de cada órgão, né, do poder público, ONG, não ONG, fazer a sua parte e cumprir a sua missão na garantia dos direitos da pessoa idosa. Certo. E a articulação em rede é um grande desafio que precisa ser vencido para a garantia dos direitos da pessoa idosa por meio de um compromisso ou de um pacto celebrado entre as instituições que otimize recursos materiais e talentos pessoais. É preciso vencer as barreiras do comodismo, do descompromisso, da falta de comunicação e da centralidade no poder. Ou seja, é preciso haver diálogo, força de vontade e o compromisso pactuado entre cada agente, entre cada setor, para que se tenha para que essa rede realmente funcione. Certo. Vamos lá. Pode passar, Ítalo. Isso. Certo. Estávamos falando da vontade, né? Da vontade de cada agente da rede, do diálogo e do compromisso pactuado, que é justamente a questão de cada instituição afirmar seu compromisso e sua responsabilidade em fazer o que lhe cabe, o que lhe é competência na garantia do direito do idoso, certo? E quem são esses formadores dessa rede, da rede de atenção ao idoso? Pode passar. Estão aí as organizações comunitárias, né? Os órgãos financiadores, né? Nós sabemos que há toda essa questão necessária de recursos, né, para se realizar algo. A questão dos fóruns, né? Falei para vocês a questão da participação dos clubes de serviço, das universidades, dos meios de comunicação, das organizações religiosas, das entidades de classe e do poder público em agir a favor dos direitos da pessoa idosa, da efetivação desses direitos, tá certo? Pode passar. Já estamos finalizando, tá? Alguns outros que eu gostaria de mencionar para vocês, que faz parte dessa rede de proteção à pessoa idosa. Coordenação, defesa, proteção e controle social, né? A questão do controle social, falei para vocês anteriormente, a importância da participação desses momentos de seminários, de simpósios, de fóruns, do controle do sistema de justiça, da cientificidade, da importância de se ter grupos de estudo, de se ter, por exemplo, em Instituição Federal de Ensino, ter grupos que fazem esse estudo sobre envelhecimento, né? No IFMA há um grupo de estudo a respeito do envelhecimento, sobre envelhecimento, a questão dos órgãos reguladores, dos órgãos articuladores, né, para garantir esses direitos da pessoa idosa. Vai passar.
Já estamos finalizando, já, gente? Prometo não me alongar mais. Certo. E nós temos também a questão dos abrigamentos dos executores, certo? Então, aí nós temos um quadrinho, né? Que ele é bem... Ele diz ali onde está, em que campo está cada órgão, seja no campo da coordenação, da defesa, proteção e controle social, do controle do sistema de justiça, da cientificidade, os órgãos reguladores, articuladores, os que fazem o abrigamento e quem são esses parceiros da rede de defesa e proteção dos direitos da pessoa idosa no estado do Maranhão, tá certo? Nós temos aqui na coordenação Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça e da Cidadania, o Ministério do Desenvolvimento Social, que não é mais o Ministério do Desenvolvimento Social, é o Ministério da Cidadania, o Ministério de Saúde, o MEC, o Estadual, a SEDPOP, Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, a Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES. O que mais? SEDUC, Secretaria Estadual de Educação Municipal, SENCAS, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, o CEMUD, o CEMED. Na questão da defesa, proteção e controle social, os conselhos, as delegacias, a busca ativa das SENCAS, o CIAPVI, que é da DPE, o Disque Denúncia, que nós temos o Disque 100, o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, né? Nós falamos lá da questão lá do funcionamento das ILPIs, do quão importante é que essas instituições tenham o aval da vigilância sanitária, esteja totalmente regularizado direitinho para funcionar e atender as pessoas idosas, né? As ouvidorias, a Casa da Mulher Brasileira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a Câmara dos Vereadores, a Comissão de Assistência Social, Cidadania e Qualidade de Vida, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia do Idoso, as varas especializadas, os juizados especializados, a OAB, a Comissão de Idosos, os núcleos das universidades, o campo da cientificidade, a Sociedade Brasileira de Gerontologia, a Associação Nacional de Gerontologia, a ABRAS, né, a Associação Brasileira de Alzheimer, as ligas acadêmicas, né, o grupo de pesquisa Cultura e Sociedade, que mencionei agora a importância desses grupos de estudos, tanto em instituições de Instituto Federal de Ensino, quanto também... Professora, esse som está dando um ruído horrível. Não sei se é só eu que estou ouvindo, um ruído assim muito... Deve ter alguém com o microfone ligado. A IBCE-UFMA, as universidades e faculdades, a Câmara Técnica da CREFIT, do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, os reguladores, né? A CINFRA, a Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, a Agência Executora Metropolitana Municipal, que é a SMTT, os articuladores, fóruns, movimentos sociais e políticas da sociedade civil, o grupo de articulação e monitoramento da política do idoso. E no setor de abrigamento, nós temos as ILPIs, a Casa Lar São Vicente de Paulo, a Casa Abrigo de População em Situação de Rua, a Casa de Acolhida, a Residência Inclusiva, o Centro Dia, Casa Rep, o Centro de Reabilitação e Promoção de Saúde, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o CAISI, né, em São Luís, os CRAs, os CREAS, as Casas de Passagem, as ONGs, os grupos de convivência, as universidades abertas, né, os projetos Educar e Incluir, Centro Especializado, Regionalizado de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa e, por fim, os parceiros.
hospitais particulares, guarda municipal, hospital do câncer, os clubes de serviços, né? Hospitais psiquiátricos, corpos de bombeiros, clínica especializada de geriatria, a Cruz Vermelha, a Polícia Militar, a Defesa Civil, o Espaço Cuidar, o Conselho Comunitário da Paz, os planos de saúde, enfim, uma infinidade de os parceiros, as fundações, os bancos. Então, assim, a gente vê que há uma grande rede, né? Que junta aí coordenação, defesa, proteção e controle social, o controle do sistema de justiça, a cientificidade, os reguladores, os articuladores, o abrigamento e os parceiros, né? Então, assim, é toda essa rede que o idoso dispõe para ser cuidado e ter seus direitos garantidos, ter seus direitos efetivados, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? E sempre que quiserem participar, estaremos aqui atentos à chamada de vocês. Silvina quer falar. Silvina. Posso falar, professora? Pode. Não, eu queria só agradecer, porque a senhora acatou a minha sugestão, a aula hoje foi bem interessante com os slides, gostei. Queria lhe dar um parabéns. Gostei muito. Valeu. Parabéns, Silvina, pela ideia e foi muito boa. Parabéns, Berenice, para todos. Obrigada, eu agradeço. Nós estamos Parabéns, aqui. professora. Que pena que eu não pude acompanhar do começo. Eu estava no hospital, mas está ótimo. Gostei, amei a aula hoje. O que eu pude assistir, né? Sim. Obrigada a vocês pela atenção. Obrigada, dona Silvina, por reforçar essa ideia que é importante, a questão das apresentações. Nós estávamos com dificuldade, mas o suporte foi muito bom. O Ítalo nos deu a força, contribuiu para que tudo acontecesse também da melhor forma possível. E agradecer a permanência de vocês, a atenção. E na próxima segunda teremos mais um encontro com mais informações, sempre com o objetivo de contribuir para que vocês tenham uma velhice melhor. Até a próxima, professora Berenice. Boa tarde. Beijo, boa tarde. Beijo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Não.